e vamos parar de filosofia e vamos falar do conteúdo. Tá? Estamos gravando, então, a aula agora, parte 2, né, da aula do dia 27 de agosto. Vamos continuar com o conteúdo. Eu vou compartilhar coisas aqui. Alguém tem alguma questão para levantar aí do que foi falado até agora? Enquanto eu estou carregando aqui. Muito bem. Nós estávamos falando sobre os aspectos metabólicos, né, do princípio da especificidade do ponto de vista metabólico. Terminamos mostrando um trabalho da Pogliag, né, que eu vou disponibilizar para vocês, não está ainda nos artigos de aprofundamento, mas vai estar, tá? Onde a gente mostrou que treinando com grupos musculares específicos, tu tens em torno de 20% de adaptações do VO2 máximo, no caso, e a metade desse valor tu consegue quando tu avalia grupos musculares que não foram treinados, mostrando que, portanto, há alguma adaptação central, mas também há adaptações locais, né, que são importantes. Quando eu quero otimizar os ganhos, eu preciso avaliar de modo específico e preciso treinar de modo específico. Fica essa mensagem aí desses dois estudos. Muito bem. Nós temos também um aspecto cinemático, que é mais óbvio até sobre a especificidade, né? Que tu tens que treinar aquilo que é parecido do ponto de vista do movimento, da técnica de movimento, etc. E aí eu trago para vocês um exemplo de um estudo que tem a ver com a minha história. Aí eu puxo a sardinha para o meu lado aqui, eu faço um pouquinho dessa propaganda aqui, mas por fins bons, assim, porque eu acho que é um estudo interessante para mostrar esse aspecto da especificidade do ponto de vista cinemático ou da técnica de movimento. Que é o seguinte, eu, resumindo, na minha graduação e mestrado, eu estudei sob a orientação do professor Cruel o potencial de uso da corrida em piscina funda, ou jogging aquático, como a gente chama na URGS, né, para melhorar o desempenho de corredores, tá? Corredores de meia e longa distância, resumindo. Tá? E aí a gente fez 2 estudos, que eu vou mostrar aqui rapidamente, resumido para vocês. O primeiro estudo eu mostrei as diferenças cinemáticas de correr dentro da água e correr fora da água. Tá? A gente viu que as diferenças são grandes, embora seja um padrão de um movimento parecido, e a própria definição de corrida em piscina funda é isso, né? Simular a corrida de terra em água, e claro, a velocidade é muito mais baixa, padrões de movimento são um pouco diferentes, que eu vou falar um pouco depois para vocês. Tem várias semelhanças, como a oscilação de braço, perna, né? Ações sincronizadas de segmentos e etc. Era uma questão aberta, tá? Aqui eu trago, nesse slide aqui, é um material da IAAF, né? Da Associação Internacional de Atletismo Amadora, onde ela traz num livro dela de divulgação científica, que é o New Studies in Athletics, eles trazem um resumo sobre o potencial da corrida em piscina funda para esses corredores. E tem coisas bem interessantes da história do treinamento do Brasil. Tá? Um dos casos de mais sucesso, assim, de relatos anetódicos, que se diz que são aquele relato pessoal de um grande treinador, etc., foi com Joaquim Cruz, o brasileiro, que um ano antes da medalha de ouro dele na Olimpíada de Los Angeles, né, nos 800 metros. Ele vai ter uma lesão no joelho, resumindo, e o Agberto Guimarães, o treinador dele, eles vão organizar treinos dentro d'água para ele recuperar o joelho, resumindo. Tá? E ele vai treinar todos os dias uma sessão de treino aquático. E ele vai gostar muito desse treino. E depois de estar recuperado o joelho, ele vai continuar treinando dentro d'água, porque ele sente que ali é um treino de força, ele relata que se sente bem treinando, etc. Bom, acontece que ele ganha medalha. Só que, claro, daí a dizer que a corrida em piscina funda funciona, melhora, etc., para aquela experiência pouco controlada, digamos assim, vai uma certa distância. Eu vou tentar estudar esses aspectos, tá? Mostro num primeiro momento que existem diferenças da corrida em piscina funda, né? Obviamente a redução de lesões, o potencial, isso era um pouco óbvio, né? De correr dentro da água substituindo o treino em terra. Agora a questão é de quanto idênticos eram. No documento estava registrado ali, mas não tinha nenhum material. E aí eu vou estudar isso. E aqui eu mostro para vocês algumas diferenças, tá? Aqui tem a amplitude de coxa, tá? Então o segmento lá quadril, só o segmento, desculpa, a articulação do quadril, segmento coxa, a sua oscilação ao longo de um ciclo de passada, tá? Em graus. Vejam só vocês, em 5 intensidades de esforço, tá? De um ritmo de trote,
passando por rodagem, 5 a 10, aumentando a intensidade do ritmo da corrida, com uma linguagem bem dos corredores, tá? Até tiros de 400 e 100, que seria uma escala Likert que vai de muito fraco a muito forte, resumindo. O que acontece? Ali a gente vê diferenças básicas, né? Dentro d'água eu tenho amplitudes de coxa muito maiores que em terra, em intensidades mais baixas até as intermediárias. Em alta intensidade desaparece essa diferença. Mas esse gráfico aqui, por exemplo, me sustentou uma hipótese que até agora não está completamente comprovada, mas que eu usei para explicar respostas do meu mestrado posterior, é que corredores substituindo em algum percentual seu treino para dentro da água, eles provavelmente poderiam também melhorar a amplitude de segmento e, inclusive, repercutir, que é hipotético, né, sobre o comprimento de passada, por causa de treinar. Eles treinam muitas horas da semana naqueles ritmos mais de baixo ali, naqueles 3 primeiros ritmos ali, né? Então, fazendo isso durante muitas horas, possivelmente eles poderiam ter alguma adaptação do ponto de vista de amplitude de movimento, tá? Eu vou acabar vendo isso como resposta lá no final. Eu não vou estudar todo o processo, mas eu vou ver que no estudo seguinte, no meu mestrado, eu vou colocar em prática isso. Eu vou substituir 30% do treino de corredores em todos os ritmos, tá? Tanto ritmos mais aeróbicos quanto ritmos mais intensos, intervalados ou anaeróbicos, vamos chamar assim. Tá? Eu vou substituir esses treinos para dentro da água em 30%, não total, 70% continua igual, e vou comparar com o grupo que só treinou em terra. Tá? E vou avaliar toda a biomecânica, desempenho, perfil fisiológico, biomecânico de desempenho desses corredores, resumindo. E aí eu vou ver o seguinte, pessoal, que o desempenho melhorou para quem substituiu os 30%, vamos chamar de grupo experimental, tá? Melhorou o desempenho em relação ao grupo que treinou só em terra e também melhorou, e isso foi acompanhado de um aumento do comprimento de passada. E aí fecha um pouco com aquela hipótese que está aqui no gráfico, né? Claro que não se estudou flexibilidade, não se viu bem a tensão, como é que é? A tensão passiva, o nível muscular, para verificar se realmente houve adaptação nesses grupos musculares, tá? Mas já é um belo sinal, né? Que entre as duas pontas tem alguma coisa ali mostrando que possa ter algo no meio. Tá? Ou seja, que a corrida em piscina funda possa ser também usada até para atletas que às vezes têm menor amplitude de movimento, eles podem ir ali treinar um pouco, mas claro que tudo isso é passível ainda de algum estudo a mais. Mas o interessante é que eles melhoraram comprimento de passada e desempenho, que é o principal para eles. Tá? Além de outras alterações ali fisiológicas. Mas aqui mostra, e está relacionado a um dado que está aqui, que vocês estão vendo. Quando a gente analisa o segmento perna, tá? Que vai do joelho ao tornozelo, segmento perna, as diferenças são bem mais atrapalhadas. Assim, tá? Vejam que a curva em verde é terra, para mim está verde, para vocês também está verde? E a outra vermelha? Tá, eu só estou vendo a Gabi. Obrigado, Gabi. Ainda bem que é bem responsiva, parceira. Tá, então, assim, na curva, dos dados em terra, avaliados em esteira, inclusive, vou colocar isso para vocês, essa amplitude de perna aumenta e depois estabiliza da metade para o final. Mas tem uma tendência de aumento ali nas baixas intensidades. E dentro d'água é exatamente o contrário. Ela vai diminuindo ao longo que se aumenta a intensidade. Isso indica também uma alteração no padrão de comportamento motor. O controle motor é modificado, que é dizer o seguinte: para eu aumentar a intensidade de corrida, dentro d'água e fora d'água, as estratégias do movimento perna são completamente diferentes. Tá? Isso indica também um cuidado sobre aspectos coordenativos, especialmente sobre coordenação intersegmentar. A gente vai depois publicar um trabalho que virou só congresso, até mereceria mais, mas sobre isso mostrando essas diferenças. Mas de qualquer jeito mostra essa coisa interessante, tá? Esses padrões diferentes. Apesar dessas diferenças, eu vou fazer o segundo estudo, que é o treino em si. Eu vou lá aplicar em um monte de corredores, inclusive vou fazer 2 vezes isso, porque eu era o primeiro mestrando do professor Cruel, e aí ele me sugeriu eu fazer 2 vezes todo esse treino com mais de 20 corredores, avaliando todo o perfil fisiológico, VO2 máximo, limiares determinados, economia de corrida, testes de fadiga na pista também, com alterações biomecânicas, pré e pós. E todo o treino nesses mais de 20 atletas em cada grupo, né? Então, eram muita gente. Muito bem, eu vou fazer esse teste, eu vou avaliar isso e deu isso que eu falei para vocês. O desempenho melhorou,
e o comprimento de passada melhorou. Os perfis fisiológicos não se alteraram, tá? Treinando dentro da água e fora foram semelhantes. E isso já foi interessante, porque a gente mexer no treino de um atleta de alto nível em 30% não é pouca coisa. Já foi difícil a negociação e a gente escolheu isso. Então, até nos limita o dado para isso. A gente não sabe se mais ou menos ia ajudar tanto assim. Tá? Mas o interessante é que não prejudicou as determinantes fisiológicas de desempenho, que isso já foi positivo para nós, né? E apesar das diferenças mecânicas, né, que a gente sabe, e alguma coisa metabólica, que depois o professor Cruel mostrou bem isso em estudos posteriores, mas e tem outra evidência, eu só termino aqui e já te passo a pergunta, Gabriel, que é o seguinte, ó, também, além de tudo isso, nós reduzimos em 30% a carga mecânica desses caras. Então, a longo prazo, a gente não sabe, mas, obviamente, a gente reduziu um determinante de lesão, que é o volume semanal de treino deles em terra, digamos assim. Tá? Então, claro que isso merece mais estudos, mas os relatos foram esses. E depois, só para terminar, a evidência anedótica. Teve, entre vários treinadores que seguiram isso, teve um grupo lá de Brasília, que o cara até durante uns 10 anos depois do mestrado, ele continuou me ligando todo final de ano para me agradecer, porque ele introduziu essa corrida em piscina funda no grupo de treino dele, e segundo ele, que eu acho um pouco forçado, difícil de acreditar, mas nenhum atleta mais dele teve lesão, né? Pelo menos daquelas de prevalência de lesão de corredores, né? Desde que ele instituiu isso. Mas mesmo assim tinham problemas, né? O acesso à piscina mesmo. O próprio atleta da Sojipa, durante uns anos posteriormente com o Léo, o próprio atleta da Sojipa, dependendo do nível lá e tal, ele não conseguia acessar a piscina, né? Para treinar, nem na Sojipa mesmo, o cara era atleta da Sojipa. Então ele vinha treinar na ESEF. Depois eu fui para o doutorado, eu mudei bastante minha linha e aí eu parei de dar esses treinos que eu fazia pessoal para muito atleta, não só corredor. Eu dava treinos individuais durante alguns anos, assim, para atletas, sempre nessa parte aquática, né? Gabriel, diga. Só para entender, nesse estudo, foi alto rendimento ou foi praticantes amadores? Alto rendimento, tá? E aí tem que definir bem, assim, dá para dizer que é mais alto rendimento do que não, tá? A gente avaliou até a Geni Mascarello, que é a nossa famosa campeã de maratona de Porto Alegre. Nós tínhamos atletas com índices de Troféu Brasil, sul-americano, tá? Mas também no grupo tinha alguns que eram campeões estaduais, que a gente sabe que o nível não é alto. Naquela época, depois mudou isso, né, com a Ubra e coisa assim, mas até aquela época a Sojipa dominava tudo, né? Então, e ainda é a força e tal, mas não, então era um alto nível, mas com alguns atletas de nível regional ou nacional e alguns até internacional. Então era um grupo meio heterogêneo se for olhar no olhar de lupa, tá? Mas não dá para dizer que eram recreacionais, eram bem treinados. Te pergunto isso da questão do grupo, porque geralmente quando a gente vê essas adaptações assim e melhoras no rendimento, alto nível assim, geralmente são bem baixos, né? Tipo 3%, 2%. Então, a parte que eu não entendi, como é que funcionou não digo mecanismo, mas essa transmissão aquático e repercutiu no terrestre. Isso que eu não entendi só, esse efeito de transmissão. A gente estudou a resposta, né? A gente treinou, aí avaliou todo o perfil fisiológico e biomecânico, né? Sabendo que tinham suas alterações. O que a gente inferiu sobre isso, porque a gente não estudou diretamente, a gente usou algum raciocínio até de um desses, eu sempre venho o Hackney na cabeça, mas é outro NEM no final, acho que é o Pavolainen, se não me engano, que é o seguinte, ó, a gente viu provavelmente o exercício dentro da água, ele, apesar dessas diferenças biomecânicas, simula bem o movimento, só que ele o faz produzindo forças maiores em geral. Então, é uma espécie de um treino de força muito específico, digamos assim, também o treino dentro da água. E possivelmente tenha aumentado o pico de força desses caras, portanto, as fibras musculares envolvidas trabalharam de modo mais econômico. Tá? Porque essa é uma teoria, isso está dentro do raciocínio, que foi a primeira vez que eu vi lá no ano 2000, né, que era um pouco antes de eu iniciar o mestrado, que era esse raciocínio que até hoje o pessoal vem usando sobre economia. Os caras aumentam força e provavelmente os músculos, quando eles vão fazer a ação muscular na corrida, eles vão estar ativando em percentuais menores do que antes do treino de força e, portanto, vão estar chamando mais fibras oxidativas do que glicolíticas. E aí dá uma economia melhor. A gente acha que possivelmente tem a relação com isso. Apesar do que, nesse caso aqui, a economia não mudou. Então, não é tão direto isso. Mas a gente usou esse raciocínio como algo para explicar esse maior desempenho.
própria produção de força maior pela densidade maior do ambiente, né? Obrigado. Mas, assim, ó, o que eu quero colocar para vocês é que essa linha de estudo do professor Crua depois parou, tá? Porque deu tanto dificuldade com os atletas, que a gente sabe estudar atleta, que acho que, não sei se o Crua traumatizou e coisa, e ficou muito forte na área da saúde, né? E o Crua tem uma produção enorme de exercícios dentro d'água. Agora que eles estão voltando de novo com atletas, né? Mas, assim, é um campo muito para se descobrir ainda do potencial. E só para trazer para vocês, uma época com o Rodrigo Rosa, a gente pensou em fazer algo parecido, sobre aquela questão inicial, que é o seguinte, o que a gente gostaria de ter feito, é parecido, nessa linha, pensando o treinamento geral, que é o seguinte, já que corredores têm tanta lesão e tanto limite da máquina, e aí limita o motor também, por causa desse limite da máquina, das estruturas articulares, etc., por que não pegar um percentual, como eu fiz no mestrado, e jogar para a bicicleta, e aumentar o volume de treino deles numa carga menos impactante, mesmo que não seja tão específica, mas porque tem muita tradição nos treinos, né? Tu bota corredor para fazer outra coisa, eles se estressam, mas aí tem que quebrar um pouco a cultura e talvez achar um ponto, porque o que está se vendo é que o volume de treino é muito diferente. Quando os ciclistas correm 2 a 3 vezes mais, treinam 2 a 3 vezes mais do que corredores, isso não é pouca coisa. Tem algo ali, então os corredores deveriam pensar em outras possibilidades também, né? Que não é fácil, porque tem que quebrar com cultura, né? Tem que mudar um pouco a lógica e tal. Mas a gente queria testar isso e não testamos, não conseguimos. O Rodrigo foi para outra coisa, foi estudar o mecanismo elástico mesmo de corredores e essa foi a tese dele. Mas é uma ideia que ainda está no ar, tá? E eu acho que o professor Crua quer reiniciar com a Ana Kanitz e, se não me engano, o Rodrigo, algum bolsista, tá? O Drescher, né? Ok, vamos lá então. Aqui estão diferenças de velocidade angular, tá? Isso é lá do primeiro estudo meu de graduação, tá? É isso aí. Que mais? Olha só esse símbolo no canto, que estranho. Quando dá primeiro lugar do Brasileirão, aparece coisas aqui. Eu fiz um algoritmo, né? É a vida. Bom, pessoal, aqui tem algumas diferenças básicas da técnica, tá? Da corrida em piscina funda para terra. Então, alterações, como, por exemplo, o tronco mais inclinado, à direita, vocês estão vendo a figura da corrida dentro da água, né? À esquerda é o da terra. Então, tem ali essa inclinação do tronco, que é um cuidado bem grande que tem que sempre ter, né? Manter o tronco um pouco menos, senão eles começam a nadar, né? Resumindo. Tem a extensão do joelho no final do apoio, digamos, que dentro da água não existe esse apoio, mas então vocês já veem que é mais fletido, né, o joelho, por causa que eles não têm essa tarefa de empurrar contra o solo, né, então não estendem tanto, e tem que cuidar um pouco desse padrão técnico. E o joelho que na fase de balanço, quando joga a perna à frente, né, que dentro da água vai muito fletida, e isso é legal, às vezes tem corredores que correm arrastado, que às vezes eu notei isso na minha prática de treino, que acaba ajudando eles a fazer um padrão motor um pouco mais avançado. Isso acontece muito em pangaré, né, como a gente chama academicamente, o corredor assim de iniciante, coisa assim, vai se arrastando, né, vai se arrastando. E quando ele começa a correr num ritmo um pouquinho maior, ele não sabe correr. Ele nunca fez isso na vida, só fez há 40 anos atrás, então é um padrão motor meio... E dentro da água ali, tu obriga ele vai sentir essa resistência e vai fazer esse padrão. Tá? Possivelmente vai ter vantagens também até na técnica de corrida, e porque ajuda isso na energia rotacional de todo o segmento inferior. Tá? É um exercício até de técnica de corredores, deixar o joelho mais alto, passando esse pé um pouco mais alto. Isso ajuda eles a empurrar eles à frente, digamos assim. Eu falo isso na prática do treino de corrida. Tá? Bom, esses são alguns achados ligados à questão da especificidade, mostrando limites que a corrida tem dentro da água, mas também mostrando possibilidades. A pesquisa tem que fazer muito isso, e ainda está engateando em muita coisa, né? Nos treinos com elástico, etc. E como o Gabriel falou, tá, mas qual é a explicação para isso também? Porque muitas vezes só se vê a ponta, como eu fiz, né? Eu dou o treino e vejo a resposta lá, melhorou o desempenho, mas como se deu tudo isso? Muita coisa para se saber ainda. Na corrida em piscina funda mesmo, é 30%, mas se treinar 20%, se treinar 40%, a dose e resposta disso ainda não se sabe. Tem muita coisa ainda para se responder. Diga. Natália, o que quer dizer resistência frontal na recuperação na CPF? O que é a CPF? CPF é corrida em piscina funda. Tá? Resistência frontal é essa área projetada da perna sendo jogada à frente, tá? Porque dentro da água é super...
tu paga um preço, né? Se tu jogar a perna à frente estendida, tu freia totalmente o movimento. Claro. Diminui essa área, né? Essa resistência frontal fletindo o joelho, né? Digamos. Tu leva bem fletido o joelho à frente, né? Isso é parte da técnica até da corrida em piscina funda. Tá, isso aí, pergunta. Valeu. Oi, Adri. Apareceu ali na tela, não sei como. Legal ver vocês aí. A Adri é a nossa atleta de triatlo da equipe, né? De triatlo. Nossa atleta aí, nosso diamante da equipe, né, Adri? Isso aí. Seguindo os passos lá do Bernardo. Daqui a pouco está no Mundial de Triatlo, que nem o nosso Bernardo. Que isso é uma conquista nossa que eu sempre gosto de mostrar. Às vezes o pessoal vem dizer, não, treinamento tá lá no outro lugar, né? Tá lá no clube tal, tá lá no não sei o quê. E eu não tenho nenhum problema, porque eu trabalho muito bem com esses caras da prática, né? Por exemplo, os caras próximos que eu tenho, que é o Léo Ribas e o Marcelo Francoviac, que são, imagina, só falar o nome já indica o nível que a gente trabalha no grupo do Locomotion. Mas é engraçado vir quando o pessoal diz, não, mas não dá para fazer treino dentro da universidade, é um mundo separado. Não é, gente. O triatlo mostrou ali, a gente em poucos anos conseguimos botar um atleta em nível internacional e grupos de corrida fazendo os caras correr com cargas até muito mais rápido do que outros treinos loucos aí que a gente vê por aí, os estilo Forrest Gump, os caras que saem para correr. Tá? E o triatlo é a mesma coisa, colocando um par de ideias, tudo ligado à ciência, basicamente, sem inventar muita coisa também, tem dado muito bons resultados, inclusive no alto nível, né? A gente botou um cara em nível mundial aberto, não é só universitário, né? Seguindo coisa. Então dá para fazer sim muita coisa boa, né, Adri? Bom, gente, vamos lá. Princípio da continuidade, pessoal. Princípio da continuidade. Então é uma condição obrigatória, né? De que eu tenha que continuar. É aquela coisa, aquela tensão eterna com os alunos de faltar o treino, né? Essa é a coisa mais básica, né? Eu não posso faltar treino, senão eu vou pagar um grande preço. Eu vou ferir um princípio do treinamento, que é da continuidade, tá? O termo é também meio óbvio, né? Mas vamos tentar trabalhar um pouco essa ideia para dar mais informação interessante. A questão básica é essa, eu tenho que seguir, ter essa continuidade, e isso está ligado à aderência de treino, são os termos mais modernos em treinamento, né? Se avalia essa aderência, tá? Nos estudos mesmo estão se fazendo isso, e os treinadores estão cada vez mais registrando isso, porque, claro, eles percebem, o aluno falta, se nota, obviamente, mas está se avaliando isso também e cruzando com as informações de treino. Os caras que estão usando cada vez mais os Strava, os sensores esses que registram cargas de treinamento semanal, etc., estão cada vez mais colocando isso também. Olha, o cara faltou tanto e, por coincidência, os níveis dele de treinamento, lá de ritmo para tal tiro de longão, ou treinos de domingo lá do ciclismo, etc., tem baixado o ritmo. E aí vai cruzando com as coisas. Ele está faltando, ele não está seguindo, então está quebrando com a regra, com o princípio da continuidade. Tá? Um outro problema da continuidade, aí não é tão óbvio assim, é o erro do treino. É quando um erro básico, até acontece assim, é quando eu faço meus blocos de treinamento ao longo dos meses e eu desapareço lá com um tipo de treinamento e eu não substituo com alguma carga de manutenção. E aí o que eu tenho é destreino sobre aquele aspecto. E aí eu tenho que avaliar se isso é bom ou ruim, esse destreino sobre aquele aspecto. Como isso vai influenciar no desempenho geral do meu aluno. Tá? E, bom, se isso atrapalhar, é porque eu pequei sobre o princípio da continuidade, que não é só faltar, é simplesmente organizar o treino de forma errada. Por exemplo, treinos de manutenção por muito tempo, ou regenerativos por muito tempo. Também geram adaptação negativa, né? Gera involução do treino. Aí é erro de treino, tá? Então tem esse segundo aspecto também que é um pouco menos óbvio. Aí quando a gente fala em continuidade, pessoal, aí eu gosto de falar também como eu posso evitar esse problema, né, da falta, para quebrar o princípio da continuidade. Lesão, a primeira delas, eu periodizo bem, porque eu tento evitar os riscos de lesão, eu trabalho com parceiros, eu trabalho próximo de fisioterapeutas, eu estudo a fisiopatologia das coisas que estão envolvidas. A gente sabe que no envelhecimento, não adianta, o envelhecimento nunca vem sozinho, né? Então eu vou dar aula para aqueles caras, eu tenho que estudar um pouco, eu não tenho que ser um expert, um neuro do Parkinson, mas eu estou trabalhando com Parkinson, eu tenho que entender minimamente essa fisiopatologia. Eu tenho que entender os limites, as restrições, a variabilidade do padrão motor mesmo,
que indica que no caso do Parkinson é bem ruim, eles modificam de formas muito variadas o padrão. Não é só aquele do filme. Quando eu comecei a estudar o Parkinson, eu me lembro que era com um aluno meu que o pai dele tinha um Parkinson, e a gente escreveu um artigo que é um dos mais lidos hoje, que eu publiquei numa revista menor até, que era de revisão de exercício e Parkinson, em 2010, se não me engano, e apareceu o Gabriel, né, Soares, e aí o que aparecia ali? A gente via aquele exemplo do filme do cara do Parkinson, lá com a levodopa, né? Sempre um padrão assim, um tremor e tal. Não é bem assim, o mundo real é bem mais variado. Tem muitos padrões. Então, eu tenho que estudar isso para entender bem o que eu vou fazer com essas variações de exercício. Tá? E entender os pontos fracos que a gente falou também sobre a questão evolutiva. Meus esportes envolvem que tipo, eu tenho, tanto é que as lesões têm até o nome, né? O cotovelo de tenista, se não me engano. É engraçado que os caras veem no ciclismo, né? Esses tempos eu vi uma discussão bem interessante entre pesquisador internacional dizendo que quando treina o longão, né, que é o mais comum de ciclista, né, um volume alto de treino, no ciclo ergômetro fixo, o cara sente a dor, aí ele sente a lesão dele de cotovelo de tenista, que é engraçado que é na bicicleta, mas o nome da lesão é essa. Tá? Eu nem lembro direito que ponto é, mas é uma inflamação lá por um exercício repetitivo e tal. E ele diz que isso não acontece quando ele faz um mountain bike, que é uma situação muito mais variada, eu tenho mais cocontração, eu tenho mais apoio ali, uma ativação muscular que melhora a estabilidade articular, e aí ele não sente dor ali. É até fácil de entender isso, né? Mas dá para tentar trabalhar, treinar para evitar esses problemas. Profilaxia, reforço muscular, equilíbrios musculares, entender bem o que a literatura está me dando sobre isso. Um exemplo disso são a linha de estudos aí do professor Roney e também do professor Cadori, sobre toda essa parte aí de quais são os pontos de equilíbrio ou não, de força, de agonista, antagonista, etc. Tudo isso é importante para diminuir as chances desse tipo de lesão. Também na saúde, obviamente, tá? Porque é isso, sempre tem riscos dependendo da atividade que a gente vai fazer. Tem problemas sociais também. Eu coloquei escola aqui, gente, mas só para lembrar, assim, tem... quando a gente está em fase de desenvolvimento dos alunos, os alunos estão em processo de formação com a escola. E aí, muitas vezes, os pais usam, e eu sei de caso, até da minha casa, né, das minhas experiências, de jogo, né, de negociação. Olha, se tu entrar em recuperação, tu sai da natação, né? Eu ouvia isso. Então, todo esse problema, o treinador ele não vai poder resolver, mas ele tem que ter, de alguma forma, uma ideia sobre isso. Tá? A minha mensagem como treinamento físico é que, por muito tempo, a gente viveu também uma escola do treinamento que era aquele do treinador bom, era aquele o brabo, inclusive já tive treinador que dava chicotada, e não é força de expressão, tá? E muita gente respeitava, que era o treinador. E ele dizia, isso aqui não é comigo. E eu conheci gente que treinava no triatlo com esse raciocínio também. Não tô nem aí, cara, o que tu faz da vida, azar. Gente, não é assim. Eu acho que a gente não é psicólogo, a gente também, e eu acho que as disciplinas até que vocês estão tendo hoje são muito melhores do que da minha época. Toda a dimensão humanística sobre isso, psicológica sobre isso é extremamente importante. E aí eu dou assim os exemplos mais práticos. O treinador que não vai se interessar pela realidade social envolvida do local de treino dele, com os alunos dele, é um cara que está fadado ao fracasso. Resumindo, em algum grau, talvez muito, vai ser o treinador que vocês vão até talvez lembrar de alguém sempre dizendo, não, mas eu fiz tudo certo e esses sócios vieram atrapalhar e tiraram o meu emprego. Sim, mas quando tu tinha reuniões do clube para discutir as coisas, tu não estava nem aí, porque era o treinador aquele tecnicista. O cara, não, minha hora de trabalho é aqui, depois azar com esses sócios que estão na volta. Sim, mas os sócios são que bancam teu salário também, e tu não está nem aí. Então, o treinador tem que se dar conta. Eu vejo assim, e eu falo de treinadores de extremo sucesso em todos os níveis. O caso do Marcelo Francoviac é um muito bom, assim. É um cara que ele diz que quando ele tem um projeto de vôlei que ele sempre tem o social junto, porque ele sabe que o projeto dele não vai dar certo se não tiver o social junto. E eu estou falando de um cara que é nível internacional, alguém poderia dizer, não, mas esse cara não está nem aí, só está atento aos 12, 16 atletas. Não, não é assim. Tá? Então tem que levar em consideração, porque tudo isso afeta a continuidade também. Se eu não tenho mais a sala de treino, não adianta. Pessoal, está faltando aqui, está acabando a aula. Eu vou sair meio rápido, eu peço desculpas. E paramos por aqui. Continuamos na próxima terça. Tá? Eu vou parar de compartilhar
e vou pedir desculpas pela rapidez aqui, mas vai ter que ser assim, senão